Boa noite, queridas almas e irmãs. Que possa Jesus, este sol das nossas vidas, prosseguir nos envolvendo nas suas doces vibrações de amor, de paz e de carinho. Inicialmente, a nossa gratidão à nossa co-irmã, Federação Espírita do Estado de Goiás, e ao nono Conselho Regional Espírita, por essa oportunidade sublime da semeadura do bem. Amar é viver em família. Essa palestra, como tantas outras, como todas as federativas, são convidadas a desenvolver projetos iluminativos. É uma orientação do nosso querido Kardec brasileiro, Dr. Bezerra de Menezes, que busquemos levar o Espiritismo além da casa espírita. E a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso também, com base na tríade de Joana de Ângeles, humanizar, qualificar, humanizar para espiritizar, uma equipe vem desenvolvendo um trabalho chamado Projeto Espiritizar. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que foi escolhido por Jesus para trazer para a humanidade as bases de uma nova era. Naturalmente, Allan Kardec é pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um eminente pedagogo, poliglota, discípulo de Henri Pestalozzi. Teve a oportunidade, à sua época, de estudar em Verdun, na Suíça. Com seu cabedal de inteligência, aos 15 anos, já substituía o mestre quando devia se ausentar do seu educandário. E quando foi convidado por um amigo, o senhor Fortier, a participar dos fenômenos das mesas girantes, como homem de ciência e da lógica que o envolvia, ele partiu de um princípio muito simples. Se a mesa é desprovida de cérebro e ela está respondendo, é uma atitude inteligente, ele então parte da seguinte questão: se ela não tem cérebro e ao responder é uma atitude inteligente, ele pergunta o que é que está por trás deste fenômeno. E a mesa então responde: somos nós, as almas dos homens que já vivemos na Terra. A partir dali, o professor Rivaio, junto com colegas e vários outros amigos sérios, passa a fazer um trabalho de pesquisa. Ao longo de um período, percebe que está diante de um profundo tratado de filosofia, de religião e de ciência. E como sendo uma alma luminar, apagou-se sem deixar de brilhar, colocando o pseudônimo de Allan Kardec e deixando para a humanidade o atestado de óbito da morte, que se encontra em O Livro dos Espíritos, esse livro de perguntas e respostas. E na questão em que o Livro dos Espíritos vem estar nos trazendo nas questões, vem justamente nos dar um sentido existencial. E quando o codificador vai denominar a doutrina espírita, ele coloca que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Naturalmente, não é uma ciência como tradicionalmente nós conhecemos. A matemática, a biologia, a física, é uma ciência muito especial. O Espírito Honório, que é pseudônimo de um grande colaborador no trabalho da evangelização da humanidade, conforme narra Joana de Ângeles no prefácio do livro Vozes Alerta, ele coloca de todos aqueles que foram colaboradores de Jesus, Allan Kardec é um desses grandes, porque ele veio trazer para a humanidade o microscópio da alma. Assim como o microscópio veio desvendar um mundo que já existia, vem a doutrina espírita chancelar, efetivar de onde viemos, quem somos nós, que estamos fazendo aqui, nos dando um sentido existencial, mostrando que a vida na Terra, na verdade, é um corredor para a vida. A vida é uma só,
O espírito no corpo ou fora do corpo, ele é, como já dizia Sócrates, um viajor do tempo. E a vida na Terra é uma estação. E é justamente essa ciência, a ciência espírita, é que vem estar nos ajudando a perceber que nós, enquanto seres individuais, somos responsáveis pela nossa própria evolução. E todos nós estamos inevitavelmente destinados a realizá-la. Como? Quando temos o livre-arbítrio. Mas dentro das leis que Allan Kardec também estuda minuciosamente, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, ele vem mostrar que as leis são solidárias. A lei de liberdade está de mão dada com a lei de responsabilidade. Somos livres para fazermos o que quisermos da nossa vida, mas inevitavelmente nós estaremos recebendo de volta aquilo que nós produzimos. E ela nos dá uma noção da dimensão familiar, principalmente neste período em que nós estamos vivendo, um avanço tecnológico incomparável. Nunca a humanidade cresceu tanto tecnologicamente como nos nossos dias. Mas, embora diante de toda essa tecnologia, nós ainda somos aqueles que temos medo de atravessar uma rua ou parar num semáforo, porque não sabemos se seremos o próximo sorteado num sequestro relâmpago. Por quê? De onde vêm esses desatinos? Pais matando filhos, filhos matando pais, como nós temos visto na mídia. Mas por mais que nós estejamos nos deparando com este aparente caos, há uma esperança. Conforme diz o Espírito Alcione, no livro Ave Cristo, Renúncia, melhor dizendo, psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. Num dos personagens, ele dizendo que ele tinha um poder de vida ou morte sobre ela. E ela foi e disse: a vida do corpo, porque a vida do espírito é permanente. E ela então afirma: por mais que a treva negreje, por mais que o mar esteja revolto, Jesus está no leme. E Allan Kardec, fazendo um questionamento aos bons espíritos, na questão 774 deste livro maravilhoso, onde está toda a síntese da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, ele pergunta: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Nós não sabemos se a pergunta é mais inteligente do que a resposta, e esta é a sabedoria do codificador. Vejamos o que os espíritos benfeitores da humanidade nos dizem. Diverso dos animais é o destino do homem, porque então quererem identificá-lo como estes, há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. E ainda prossegue: os laços sociais são necessários ao progresso e os de famílias mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. O Espírito Joana de Ângeles, no livro SOS Família, ela nos afirma que a família é uma conquista sociológica, antropológica, psicológica e espiritual. Então, a instituição família, ela é inevitável. Portanto, é uma conquista que nós, enquanto espíritos, efetivamos ao longo do nosso processo evolutivo. A família não tem retrocesso. Agora, a forma como nós nos manifestamos diante da família requer um contínuo e permanente aprimoramento dos nossos valores éticos e morais. Recentemente ouvimos numa
num carro, um slogan da maçonaria: seja pai do seu filho antes de que um traficante o adote. O que nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, é um convite a nós, enquanto pais, mães e educadores, mergulharem para dentro de nós mesmos e desenvolvermos os valores morais. Porque nós estamos saindo de um processo educativo castrador, autoritário, em que hoje nós somos convidados a desenvolver uma educação com amor. Aliás, a educação somente é com amor. Como já dizia Dom Bosco, educar é coisa do coração. Portanto, é fundamental que, para que nós possamos doar ou dar algo a alguém, é preciso que primeiro nós doemos a nós mesmos, que nós desenvolvamos primeiro conosco, porque principalmente nos nossos dias em que nós estamos vivendo uma ausência e uma carência da proximidade da relação humana, num processo mais afetivo, muitas vezes nós, enquanto pais, mães, pelo movimento de culpa ou da consciência de fuga, nós estamos dando coisas para os nossos filhos e não nos damos com as coisas que estamos dando. Porque o dar algo é comum, mas quando se dá algo envolvido com sentido ético, moral, afetivo, passa a ser algo que vai contribuir na construção mental, psíquica, cognitiva, associativa daquela criança que está recebendo. Allan Kardec prossegue ainda na questão 775, quando diz: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos então respondem: uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo, como diz Emmanuel, é a chaga da humanidade. Porque, na verdade, aqueles de nós que fugimos dessa assistência ou dessa doação ou da constituição da família, não nos damos conta que estamos fazendo algo em função de um processo de hedonismo, de egoísmo, que é o culto ao ego. Não estamos tendo uma visão social, uma visão de o quanto a vida investe em nós e nós não nos damos conta. Se nós formos perguntar agora, quem de nós sabemos quem foi que plantou o algodão da roupa que nós estamos usando? Quem o transportou? Quem levou para a fábrica? Quem fez o design? Então nós vamos perceber que nós somos seres eminentemente sociais. Vivemos num processo de independência enquanto espíritos individuais que somos, mas inevitavelmente nós somos seres interrelacionais, interdependentes. Então aí nós vamos perceber qual é a função primordial da família. A função primordial da família é a colaboração com Deus para aprender a nos amar como irmãos. Joana de Ângeles coloca que a família é este laboratório de encontro de almas, onde vários espíritos se reencontram, cada um com o seu arcabouço de conhecimento, de conquistas, manifestando ao seu jeito, mas todos sendo convidados a ir a uma única direção, ao alto amor, à autoafetividade, para que possamos também ofertar o halo amor, que é o amor ao outro, porque ninguém pode dar do que não tem. Portanto, é na família que nasce o policial corrupto, mas é também na família que nasce aquele policial honesto. É da família que sai aquele juiz que está vendendo sentenças, mas também é da família que sai aquele indivíduo que age com integridade e honradez. Nós vimos na mídia há um tempo atrás um casal de mendigos em São Paulo que veio achar 20 mil reais. E quando o repórter perguntou àquele pobre de espírito de avareza e rico em solidariedade, pobre de espírito de usúria e rico em espírito de desprendimento, como disse Jesus, quando o repórter então pergunta: o que é que fez com que o senhor devolvesse 20 mil reais? Se isso é a solução da sua vida,
E me encantou a resposta deste cidadão. Primeiro ele disse, respondendo ao senhor repórter, senhor repórter, primeiro que o dinheiro ele não é a solução, ele colabora na solução se a pessoa já tiver a solução dentro de si. Ademais, eu desde criança ouvia da minha mãe que nós não devemos ficar com aquilo que não nos pertence. E aí nós vamos ver o que é autoridade moral. Porque a autoridade moral é aquela presença que, mesmo ausente, ela se faz presente. Ali não estava presente a mãe daquele cidadão, fisicamente falando, mas estava presente moralmente, porque é alguém que na convivência, numa relação próxima, ela fez o que disse Jesus: ide e pregai. Ide, ande junto. Cria um espaço de convivência através da própria atitude. Porque muitas vezes, como diz o Espírito André Luiz no livro Sinal Verde, nós somos muito bons de palavras, de conselhos, de discursos para exportação. Mas temos uma dificuldade muito grande de importação. E às vezes essas dificuldades vêm justamente por estarmos desassociados do nosso discurso daquilo que nós agimos moralmente. Então, o papel da família é justamente estar, além de colaborar na formação da personalidade desses seres viajores do tempo que vêm na Terra, também, através de nós, Deus trabalha num espírito de cooperação, Deus labora no universo inteiro, incessantemente, criando as leis da natureza. O labor de Deus é incessante, o que disse Jesus: o Pai trabalha incessantemente e eu trabalho com Ele. Então nós vamos perceber que a família é também este laboratório, onde Deus labora no universo inteiro, incessantemente, criando as leis. Somos convidados a colaborar, cumprindo as leis divinas. Quando Jesus coloca: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que Jesus não disse: fazei o certo? Porque o errado vai te trazer dor e sofrimento. Porque certo e errado é territorial. O homem está colocando a mulher numa relação de subqualidade. É claro que em muitos países isso está errado, mas para os talibãs está certo. Mas diante da visão que a doutrina espírita nos possibilita, ela vai além do certo e errado, porque ela trabalha com as leis universais. Allan Kardec, na questão 200 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos bons espíritos se o espírito tem sexo. E os espíritos então respondem que não. Morfologicamente, o espírito não tem sexo. Portanto, o espírito ora reencarna num corpo masculino, ou reencarna num corpo feminino, trazendo consigo o seu psiquismo. Então nós vamos entender que ninguém é homossexual, heterossexual ou bissexual. Nós somos um espírito que manifesta as suas qualidades enquanto espírito imortal nas diversas polaridades que a vida oferece. É claro, dentro dessa percepção que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos entender que, ao reencarnarmos, nós trazemos conosco os compromissos diretamente ligados a nós, que é o nosso compromisso pessoal. E conforme nós laboramos o nosso compromisso pessoal, por sermos seres interrelacionais e principalmente na família, nós vamos despertar no outro também o desejo de colaborar e cumprir com seus deveres. Ainda na visão primordial da família, Deus quer que nos amemos como irmãos? Com certeza. Deus quer que as nossas famílias sejam equilibradas? Com certeza. Agora, por que às vezes nós não conseguimos? Não é pela ausência de ajuda. É porque muitas vezes nós estamos dessintonizados da nossa proposta. O Espírito Honório, no livro chamado Dias Felizes,
uma mensagem que se titula Contratos Espirituais. Ele nos afirma que nós, antes de reencarnarmos, sem exceção, passamos por um acompanhamento minucioso por psicólogos, por psicopedagogos e por estudos daquilo que nós já trazemos de experiências felizes de outras etapas reencarnatórias, e aqueles de nós que temos compromisso na área social, na área da família, nas áreas mais diversas, recebemos uma equipe multidisciplinar nos auxiliando no nosso trabalho que somos convidados a desenvolver. E ele ainda coloca mais. Muitas vezes, quando somos desdobrados pelo fenômeno do sono do corpo físico, nós somos levados na espiritualidade para participarmos de palestras como estas, encontros, congressos, e aqueles que temos a necessidade mais aparente, somos levados a um atendimento de psicoterapia pessoal para que possamos agir de forma exitosa. Então nós vamos perceber quanto nós recebemos de investimento amoroso para que possamos agir de forma exitosa. Deus, então, nos criou para isso, para colaborarmos com Ele, naturalmente, no desempenhar das nossas funções. Existem as leis da natureza, seremos sempre convidados a colaborar cumprindo essas leis. E como já dizia o poeta Castro Alves, a sociedade é a somatória de todos nós. Confúcio, esse grande pensador chinês, ele nos afirma: ninguém toca em uma flor sem comunicar-se com as estrelas. Portanto, quando nós nos elevamos moralmente, eticamente, nós estamos colaborando com uma humanidade mais justa e melhor. Como já dizia também Rui Barbosa, eu agindo com dignidade, com respeito, eu não estou fazendo favor ao mundo, mas eu estou impedindo que o mundo tenha um desequilibrado a mais. Então nós vamos entendendo a importância que tem a família na formação do nosso caráter. A lei do amor engloba todas as demais leis. Somos convidados a praticá-la, colaborando com Deus na harmonia do universo. Nós vimos a música Sementes de Amor, Semente de Luz. Como é importante nós estarmos focando em nós. Como é que eu posso amar alguém se eu não estiver me amando? Como é que eu posso estar ensinando matemática para alguém se eu não tenho domínio de matemática? O Espírito Joana de Anjos diz que ninguém dá do que não tem. Portanto, quando Jesus sintetiza ao doutor da lei, amar o próximo como a si mesmo, nós vamos perceber que ele está nos convidando a amar a maior maravilha divina para nós, que somos nós. Como é que eu posso tratar bem alguém se eu me trato mal? Então é fundamental que eu desenvolva comigo o alto amor, para que eu possa ofertar o alto amor, que é o amor ao outro. E amar, dentro dessa visão ampla que a doutrina espírita nos possibilita, é amar, cuidar, amar, zelar, amar, se autocompreender, amar, se autoaceitar, amar, estar buscando desenvolver esses valores que já trazemos dentro de nós. Quando Allan Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: onde se encontra escrito as leis de Deus? Na consciência. Então, a grande tarefa amorosa que nós somos convidados a desenvolver é desenvolver esses atributos, essas virtudes que nós já trazemos dentro de nós em estado latente. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela coloca que nós somos a semelhança de uma semente que traz dentro de si, dormitando, a árvore que a tipifica. Portanto, para que nós possamos desfrutar da árvore que está dentro de uma semente, existem leis. A lei do trabalho, a lei do progresso, que não vai se dar de uma hora para outra, nem abruptamente. Portanto, é preciso que nós tenhamos o trabalho de regar, de adubar. Da mesma forma, nós estamos trabalhando conosco mesmo. Portanto, a família é o lugar por excelência onde seremos convidados a colaborar praticando as leis divinas. E aí nasce
o nosso grande desafio. Porque se a família é o reencontro de almas para que possamos juntos nos ombrearmos para este trabalho do autodesenvolvimento, nós vamos ver, conforme diz Emmanuel, no livro Estude Viva, que nós normalmente reencarnamos em grupos. O pai de hoje pode ter sido o filho de ontem, a esposa de hoje pode ter sido a filha de ontem, pode ter sido aquela jovem que aquele espírito a desencaminhou e hoje volta de uma forma mais próxima para que possa estar auxiliando no seu processo de evolução. E aí nós recebemos conosco esses espíritos com esta responsabilidade. E às vezes nós queremos atalhar, cortar caminhos. O meu filho tinha por volta de 8 anos, chegou para mim e perguntou: pai, nós já estudamos em outras encarnações? Eu disse: com certeza. Ele disse: mas eu já aprendi tudo que eu estou aprendendo agora? Eu disse: olha, com certeza. E ele saiu daqui um pouco, ele voltou e disse assim: mas então Deus não é justo. Eu falei: por que Deus não é justo, que você acha? Ele tinha por volta de 7 para 8 anos. Ele falou: se Deus fosse justo, pelo menos ele ia deixar a gente reencarnar lembrando da tabuada. E aí eu fui falar para ele da bênção do esquecimento. Porque imaginemos nós estarmos ali ao lado daquele espírito com quem nós malbaratamos a oportunidade de uma convivência saudável. Imaginemos aquela mãe ali acalentando o filho, sabendo que este filho é alguém que está voltando para que ela possa aprender a amá-lo. Eu havia terminado uma palestra sobre família na casa espírita, e no momento em que nós havíamos terminado a palestra, o companheiro foi e disse: olha, tem uma companheira, uma senhora ali, que está precisando de uma orientação. Você poderia conversar com ela? Eu fui e disse: com certeza. E ela estava então com um garotinho no braço, de mais ou menos 1 ano e meio, e um outro de 2,5 para 3 anos. E ela foi e disse para mim: olha, eu estou num conflito muito grande, porque foi muito bom ouvir a palestra, porque eu consigo entender, nós falamos da parentela corporal, da parentela espiritual, mas eu venho de uma outra casa espírita, e que disse que esse menino aqui é meu inimigo. E é verdade, eu odeio esse garoto. Essa menina que eu estou no braço, eu me derreto de afetividade, mas ela ainda usou um termo: ele é o pai escrito, cuspido e escarrado. Eu falei: como assim? Não tem o que tirar nem que pôr. Até o nome dele é o do pai, é Juninho, que o pai fez com que colocasse o nome dele. E aí eu fui então perguntar o que sucedeu. Ela foi e disse: olha, meu marido foi assassinado já há um tempo. Ele era um homem bom, e de repente ele começou a enveredar por outros caminhos, junto com outros colegas. E aí a gente vai entender quando Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos? E os espíritos então respondem: muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Dentro dessa percepção, nós vamos ver que todos nós estamos sendo dirigidos por espíritos, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e vice-versa. Quantos de nós, enquanto muitas vezes pais e mães, temos dificuldade de agir de uma forma libertária com os nossos filhos? Agimos como se eles fossem a nossa posse. E como diz Gibran Khalil Gibran no livro Profeta: mãe, teu filho não é teu filho, vem através de você, mas não de você. Então nós percebemos que essas interferências são diárias. Nós somos seres que estamos nos comunicando a todo momento. Allan Kardec diz que o espírito ele não está dentro de uma garrafa e como se estivesse enrolhado. Mesmo enquanto no corpo, nós estamos numa comunicação transdimensional. Então ela foi dizendo: olha, ele era um homem bom. Depois ele começou, pela influência de amigos,
Ele começou agora já não chegar mais cedo em casa. Ele começou agora a ir para botequinho. E de repente ele começou a beber, começou a me agredir e começou a usar droga. E quando eu estava grávida desta menina, já perto de ganhá-la, com 8 para 9 meses, eu recebo um telefonema à noite, na madrugada. Ele havia sido assassinado na boca de fumo. E ela foi e disse: a partir daí, eu passei a odiá-lo profundamente. E aí nós vamos entendendo essa magia da família reunindo almas para um ponto do amor. Mas quando nós malbaratamos a oportunidade, entramos no desamor. E ela então disse: eu passei a odiá-lo porque a partir daí, a minha família, que já não passou mais a me dar assistência devida, porque ele, além de me agredir, ele criou uma maior confusão em casa, confusão com os meus familiares. E o Juninho é a cara dele. Ele, às vezes, quando eu vou abraçá-lo, aliás, deixei de abraçá-lo, deixei de fazer carinho nele, porque ele me agride. E ele, às vezes, põe a mão na cintura e diz: mamãe, eu te odeio. Quando eu crescer, vou comprar um revólver e vou matar você. Depois dela ter dito isso, eu fui e disse: olha, primeiro, vamos pensar junto. Quem que entrou na vida de quem? Foi você quem o escolheu ou foi ele quem te escolheu? Como assim? Você escolheu, olha, eu quero esse espírito que vai estar aqui. Não, eu escolhi ter um filho. Então foi ele quem te escolheu. Portanto, você escolheria o seu inimigo para você conviver? Então, se ele foi seu inimigo, já foi. E todos nós, antes de reencarnarmos, passamos por um preparo para que possamos nos sintonizar com o lado amor, com o lado da afetividade. E ele veio na sua vida para que você pudesse acolhê-lo. Você foi consultada na espiritualidade se aceitava ou não o seu filho. Como assim? Tem algum lugar que tem isso? Tem. Tem um livro chamado Entre o Céu e a Terra, do espírito André Luiz. Ela tinha uma formação, ela era realmente professora universitária, tinha toda uma cultura em que a gente pudesse conversar abertamente. E depois eu perguntei: como foi a gestação dele? Olha, foi uma espera com muito amor, com muita afetividade. Era tudo que eu desejava. Ele não me deu trabalho, a gestação foi muito ali cheia de curtia, eu curtia o meu marido, ele, bem dizer, gestou junto comigo. Depois eu não sei o que aconteceu. E como você sentia nesse período? Muito feliz. E com o nascimento? Foi coroado de muita alegria. Nós filmamos o nascimento dele. Portanto, a coisa mudou depois que o pai foi assassinado, começando lá nas agressões, quando ele me agredia, quando ele começou a enveredar para a drogadição, para o alcoolismo. E aí nós vamos percebendo a interferência daqueles que são os nossos sócios de dificuldades, de deficiências. Porque os espíritos obsessores, eles não são intrusos. Eles aproveitam os nossos padrões mentais. Ninguém tem poder de adentrar a nossa intimidade e escolher o que nós queremos pensar ou sentir. Para isso também Deus nos concedeu a bênção de um anjo de guarda, que não nos violenta, nos respeita. Então é tudo um processo de sintonia mental, afetiva, de conduta, de postura. E aí, conversando com ela, foi e disse: veja, se ele foi cercado de todo carinho, podemos aventar a hipótese de que você está fazendo mecanismo de transferência, porque você está projetando no seu filho a mágoa e o ressentimento que você tinha e que você tem, que não é do seu marido. Porque a mágoa que você tem é sua, porque é um sentimento. Como é que nós vamos ter sentimento que é do outro? Tem jeito? Não tem jeito. E essa mágoa é o conflito. O conflito entre o marido real e o marido idealizado.
Porque o marido real é aquele que começou uma afetividade muito ampla e você e ele fizeram um contrato de um relacionamento saudável. E o idealizado é aquele que você gostaria que ele continuasse sendo, mas ele não teve estrutura moral, psíquica e espiritual para persistir. Portanto, é fundamental que você separe o que é a pessoa e o que é a atitude da pessoa. E ela disse, tem sentido, porque é verdade, eu às vezes, o jeito que ele faz parece o meu marido, já assassinado. E eu fui e disse, faça o seguinte, continue na casa espírita. Chamamos o companheiro e ele a encaminhou para o atendimento fraterno, o diálogo fraterno, e procurou que ela pudesse se integrar à casa espírita. Mas antes eu fui e lhe auxiliei, sabendo do que é o passe. Como diz Emmanuel, é uma doação psicossomática. Eu fui e disse, já que ele não aceita o seu carinho, quando ele estiver dormindo, você passa a mão na cabeça dele, com a certeza de que você está doando a sua energia amorosa, porque principalmente ele está com 3 aninhos, e tem tudo ainda para você recuperar, porque quando a criança nasce, ela perde o cordão umbilical, mas continua aquele cordão energético. Você percebeu que quando ele era pequeno, fazia barulho e às vezes você não acordava, e quando ele gemia você acordava? É verdade, eu ficava até pensando, por que isso? É justamente essa energia psíquica, mental, que liga a mãe ao filho, o filho ao pai, porque nós estamos ligados um ao outro. Deus é amor. O amor tem a função de unir as criaturas, os corações, e não separar. E ela então foi e disse, e aí, o que eu faço? Passe a mão e diga, ele vai ouvir, que você o ama. Reveja os vídeos que você filmava antes, quando ele era pequeno, que isso vai lhe trazer uma sensibilização, vai mudar o seu padrão mental, e separa o que é ele, o que é a atitude do pai. Ele você ama. O que você não ama são certos jeitos que ele tem, que é compreensivo, que a criança copia do pai ou da mãe. E ela então passou a fazer isso. E ela dizia então para ele, Juninho, meu amor, a mãe ama você. Você é uma alegria na vida da mãe. Eu me recordo, Juninho, quando a mamãe estava grávida de você, quanta esperança você me deu. Nos meus momentos difíceis, eu pensava em você e sentia um alívio, uma coragem, uma determinação de vida. Juninho, a mãe ama você. Passado 8 meses, porque eu deixei o telefone para ela, disse, qualquer coisa, um amigo a mais à sua disposição. 8 meses depois, logo bem cedinho, quando cheguei no trabalho, tinha um recado, olha, fulana de tal quer falar com você. Quando eu dei o retorno, ela foi e disse, Lacordaire, quero dividir com você uma alegria, uma emoção. Esta manhã, quando o Juninho acordou, ele pôs a mão na cintura, eu pensei que ele ia falar alguma coisa, como ele sempre fala. Ele foi e disse, mamãe, eu amo você, mamãe. Mamãe, eu tive um sonho. Eu, você e um homem de luz. Que nós fomos adentrando, mamãe, por um jardim. Aquela flor que tem lá na casa da avó, que a senhora diz que ela busca o sol. É, girassol. É isso, mamãe, essa flor. Era um jardim grande, mãe, dessas flores. Eu, a senhora e esse homem de luz fomos andando. E ele pegou a senhora de um lado, eu do outro. E a gente parecia que ia voando em cima daquele jardim. E lá no fim, quando terminava, era um lugar escuro, cheio de bicho, coisas esquisitas. E lá no fundo, sabe quem estava, mamãe? O papai. Aí, mamãe,
O homem de luz pegou a senhora, me pegou, nós chegamos perto do papai, nós pegamos o papai, entregamos para ele, e o homem de luz pegou o papai, nós voltamos para o jardim, e depois o homem de luz sumiu levando o papai. Mamãe, eu amo você, deixa eu te dar um abraço. E aí nós vamos ver a função da família. Na verdade, é o que acontece conosco. Ali mãe e filhos, desdobrado em espírito, sob a ajuda espiritual e a mudança da conduta daquela mãe, que passou a fazer o evangelho no lar, e sob o amparo e a orientação amorosa de uma casa espírita séria, ela mudou o seu psiquismo, mudou a sua conduta, colocou o filho na evangelização, passou a fazer parte do estudo sistematizado da doutrina espírita, e nessa mudança possibilitou emprestar créditos para que pudesse atender uma alma querida. Então é justamente o que Allan Kardec então nos coloca, e os bons espíritos, da função primordial da família. Portanto, nós vamos bem, ali está a família sintetizando, pai, mãe, como colaborador, numa função de co-criar, porque nós somos coadjuvantes, o Criador é Deus. E aí lá embaixo está escrito, filhos de Deus, irmãos de humanidade, transitoriamente filhos do casal. Então a importância que tem de nós estarmos buscando, melhorou, né? Nós estarmos buscando perceber que nós temos conosco, enquanto filhos, companheiros de viagem, porque ninguém é de ninguém, como diz Khalil Gibran no livro Metáforas. E essa é a responsabilidade nossa, enquanto pais e mães, para poder estar nesse compromisso mútuo, levando adiante os nossos compromissos diante da família. Agora, ainda dentro dessa visão da função primordial da família, a família começa com a função colaborativa, que deverá existir em todas as relações familiares. Ela começa na conjugal, que dá origem à paternal, maternal, filial e fraternal. Daí nós vamos perceber, como diz Emmanuel, que nenhum aperto de mão é por acaso. Acaso e milagre não existem dentro da visão espírita. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso ou milagre, nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para nós aferirmos a intimidade dos fatos. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele mostra que no primeiro momento em que nós nos reencontramos para estarmos constituindo ali o casal ou a família, já existe uma programação minuciosa no mundo espiritual. Agora, existe a programação, mas nós temos a liberdade de realizá-la ou não. Daí nós vamos entender por que tem aquele indivíduo que já está no 5º casamento. Veja, casado ele quer estar, tanto é que está no 5º. Mas ele vai perceber que o problema não é do casamento, é dele no casamento. Eu trabalhei numa empresa, logo assim que eu formei, fazendo recrutamento e seleção, ou seleção e recrutamento. E eu aprendi com o meu chefe, a primeira coisa que ele disse é o seguinte: olha na carteira de trabalho do indivíduo, veja se ele para no emprego. Se não para, pode separar de lado, porque aqui também vai ser mais um. Porque o problema não é do trabalho, é da pessoa frente ao trabalho. O problema também não é do casamento, é nosso diante da responsabilidade para conosco, que vai refletir no casamento. Muitas vezes nós não temos problema no casamento, mas nós temos problemas pessoais que interferem no casamento. Porque às vezes a pessoa quer casar, tanto é que está aí, 30 anos casado junto, mas vive as turras. Por quê? Porque muitas vezes ela não está se trabalhando, porque não está casada consigo mesmo, porque ninguém pode dar do que não tem. O casar consigo mesmo é se assumir enquanto espírito imortal,
filho de Deus e aprendiz da vida, que ao reencarnarmos, trazemos conosco muitos capítulos bem resolvidos, mas trazemos também muitas daquelas situações a serem resolvidas. Por isso que é compreensivo. Agora, o que é importante? Nós estarmos nos perguntando: eu tenho as minhas perturbações na área do sexo desequilibrado, na área da maledicência, na área da gula, nas áreas mais diversas, eu me perguntar, eu as tenho entrando ou saindo? Temos tudo para ter saindo, não falta ajuda. Daí a importância de nós estarmos buscando nos perceber. Todas essas relações deverão ser colaborativas, todos sendo convidados a colaborar com Deus na harmonia do universo, aprendendo a nos amar como irmãos. Eu nunca vi um casal se separar por incompatibilidade. Eu já vi por compatibilidade. O goiano tem um ditado: 2 bicudos não se beijam. Então, muitas vezes, é aquele casal que um fica competindo com o outro. Aí o que acontece? Quem compete, agride. Quem agride, puxa para baixo. Agora, quando nós percebemos que Deus é amante da diversidade, não é problema. Porque o que nos ajuda a crescer são as diferenças, desde que sejam bem administradas. Aquilo que eu tenho de deficiência, a minha esposa tem de conquista. Aquilo que ela tem de deficiência, eu tenho de conquista. Então, se nós estivermos colaborando, trabalhar, ajudando um ao outro nessas diferenças, para que nós possamos nos somar nos resultados. Quando a esposa tem dificuldade de lidar com o financeiro, o esposo já consegue maior equilíbrio, então ele assume, ou vice-versa. Em toda e qualquer situação, nós vamos perceber que quando nós compartilhamos, nós temos uma ação exitosa. E aí nós, além de nos ajudarmos, nós estamos ajudando para que tenhamos uma sociedade mais justa e melhor. Portanto, nós também estamos colaborando com Deus para um mundo melhor. E ainda diz mais da função primordial da família, uma função colaborativa, nos convida a colaborar com o outro no seu processo de evolução. Cada um labora o seu próprio processo e colabora com o outro. Casamento não é fusão de identidade, cada qual com seu cada qual, cada um com as suas questões pessoais. Trabalhando de forma amorosa e responsável, vai refletir nos processos interpessoais. Então, o casamento, usando uma metáfora, é mais ou menos igual à Lua e à Terra. A Lua tem a órbita dela, a Terra tem a órbita dela. Mas a Lua interfere na germinação das sementes, no nosso fluxo sanguíneo, nos controles das marés e etc. Mas a Lua não seria a Lua se não houvesse a Terra. E a Terra não seria a Terra se não houvesse a Lua. Então nós vamos perceber que na família nós somos convidados a trabalhar as nossas diferenças, somando para dividir. Nós vamos estar somando, um colabora com o outro, e para que possamos dividir mutuamente nessa relação multifuncional que a família nos convida. Então daí, cada um com as questões pessoais, vamos estar conseguindo colaborar com o outro. Porque se eu não cumprir a minha parte, alguém vai estar fazendo. E se alguém vai estar fazendo, eu não vou estar realmente em sintonia com a lei de amor. Porque eu estou explorando alguém. E eu estou também, com isso, criando uma energia deletéria para mim mesmo, porque cada um é responsável pela própria ação. Então vai ficar uma relação disfuncional. E eu vou ficar numa subqualidade de relacionamento.
Portanto, logo mais essa relação vai estar gritando, ou através da doença, que vai muitas vezes redundar na separação, ou na doença do processo interrelacional, ou muitas vezes na doença até física, fruto da doença mental. A colaboração gera uma relação conjugal equilibrada e produz uma mãe e um pai equilibrado. Por quê? Porque cada qual sabe o seu papel e a sua função. Quando Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, este livro maravilhoso de perguntas e respostas, vale a pena quem não leu estar lendo, qual é a missão do pai e da mãe? É uma missão? Diz que é. E ainda compara, é como um jardineiro que cuida da planta no seu devido momento, tirando a erva daninha, e aí nós vamos perceber, é o pai e a mãe bem centrado, sabendo cuidar e zelar na relação consigo, o casal, na relação com os filhos. Porque quem que apresenta o pai para a mãe, para o filho? É a mãe. Seu pai está chegando aí. E você sabe que ele não gosta. E eu vou contar para ele. O gurizinho tem 2 aninhos. Ele quer que esse pai venha ou quer o monstro que está chegando? Ou então o pai diz assim: filho, você sabe, né, meu amor? Eu por mim tudo bem, mas você sabe que sua mãe é muito nervosa. E você sabe que ela não gosta disso, né? Hoje nós fizemos um seminário, o diálogo na família, e os ditos não ditos daquilo que é dito. Às vezes a gente não fala, mas fica aquela meta-mensagem, né? Quem que é o bonzinho da relação? É o pai e a mãe? E aí a gente vai entendendo as dificuldades que tem. Então, muitas vezes, nós não nos damos conta que aí nós estamos numa função desfuncional do jeito da gente funcionar. Mais ainda, olha, qual é a solução? Colaboração entre o casal, para poderem colaborar com Deus no aperfeiçoamento mútuo e na formação dos irmãos e a humanidade, filho de Deus, que receberão como filhos. Porque quando nós constituímos a relação conjugal, e hoje nós vamos perceber que, felizmente, nós estamos vivendo um momento de liberdade, e toda liberdade implica em responsabilidade. Porque diante das leis dos homens, nós podemos burlar, mas diante da lei de Deus, que está escrito na consciência, conforme a questão 621, quando Allan Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus, e os Espíritos respondem na consciência, nós sabemos que estamos ou não agindo corretamente. E aí nós vamos entender que essas atitudes, elas nos acompanham. Como Allan Kardec coloca na Revista Espírita, na Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, uma reunião mediúnica em que estava presente uma neta e o avô manifesta e diz que está em sofrimento. E a neta então pergunta: mas vô, como é que pode o senhor, que foi um homem bom, um homem honesto, um homem justo, estar sofrendo no mundo espiritual? Veja a resposta: ah, minha neta, há uma diferença muito grande entre ser bom, honesto e justo diante de Deus e bom e honesto e justo diante dos homens. Então nós vamos perceber que nós burlamos a relação, mas ninguém escapa da consciência. Então é muito importante esse compartilhamento. Então nessa liberdade que nós estamos hoje, que antigamente o divórcio, e aí nós vamos ver como Allan Kardec, já antevendo todo esse processo, ele coloca lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, o divórcio, dizendo que ele vem separar aquilo que já está separado energeticamente. Já não tem mais casamento, já não tem mais relacionamento saudável, já não tem ali uma relação amorosa. Então vem chancelar do mal maior o mal menor. Então hoje nós estamos naquela situação, lá o Cuiabano diz assim, ó: juntado com fé, casado é. Então veja, o que é o mais importante? É o papel ou é a nossa integridade moral? O nosso compromisso, o nosso compartilhamento? Então hoje nós estamos vivendo esse momento de liberdade, mas com responsabilidade ainda muito maior,
Porque se nós não soubermos aproveitar essa oportunidade, nós vamos muitas vezes estar tropeçando nesse nosso processo de evolução. Ainda, dentro dessa missão, que recebe o pai e a mãe, são a representação de Deus para os filhos. Carl Gustavo Jung, ele afirma que o pai e a mãe é o arquétipo de Deus para a criança na terra. A mãe está ligada aos aspectos afetivos, ao aspecto de entrega à vida. O pai está ligado às questões operacionais, à profissão e assim sucessivamente. Portanto, quando o casal tem esse entendimento e se interrelacionam de forma amorosa e afetiva, sem competição, mas numa visão de colaboração, o que acontece? Vai estar realmente gerando uma família saudável. Quando Carl Gustavo Jung coloca que todo homem tem um quanto feminino, que é o ânima, e toda mulher tem um quanto masculino, que é o ânimos. E nós vamos perceber isso no casal. Por exemplo, eu venho de uma família de 14 irmãos. A minha mãe tinha um problema de auditivo, portanto eu lembro dos meus irmãos menores, eu sou o do meio. Eu me recordo que quando meu irmãozinho chorava, quem acordava lá, ia lá, pegava ele no berço, levava, colocava, ajeitava para minha mãe amamentá-lo, depois punha para rotar e colocava isso. Meu pai tinha esse jeito ajeitado do ânima. Agora minha mãe era aquela que era tudo para hoje, porque não podia ser para o anterior. Então ela pedia alguma coisa, já tinha que estar fazendo. Ela é aquela que era da determinação. Já fez a tarefa? Já estudou? Já limpou o quintal? O fazer era dela. Meu pai era mais na maciota. Vem cá, vamos conversar, vamos trocar ideias. Era o jeito dele, sem qualquer distúrbio psicológico. Então a gente vai percebendo que a doutrina espírita nos mostra o papel da reencarnação, o reencontro de almas que se recontrataram no mundo espiritual para que pudéssemos levar adiante os nossos compromissos. Imagina se os dois tivessem o mesmo padrão de rigidez. Então nós vamos perceber que a criança, ela tem essa necessidade. E muitas vezes, quando ela não recebe no pai ou não recebe na mãe, ela desloca, ela vai buscar em alguém, na professora, na vizinha, na tia, na madrinha. Então nós vamos percebendo como é importante nós respeitarmos essa oportunidade amorosa desse acolhimento dessas almas irmãs que Deus nos concede na condição de filho. Ainda na função primordial da família, é na família que começamos a ensaiar o ideal de humanidade, de companheirismo. Vejamos Jesus, o carinho, a ternura de Maria com Jesus, como na própria música, que Jesus, quando eles foram, José e Maria, se deram conta que estava Jesus para trás, com 12 anos, ali ensinando os doutores do templo. O carinho que foi necessário para que ele pudesse cumprir a sua missão. Então nós vamos entendendo a missão da mãe, a missão do pai na vida da criança. É algo que marca de forma indelével. Então, é o que é importante, que nós busquemos levar adiante esses compromissos de forma amorosa. Ainda, no presente momento mais civilizado, somos convidados a aprofundar esses valores na grande mudança para a regeneração do planeta. Daí nós, aqueles que trazemos e professamos a bênção da doutrina espírita, que é Jesus de volta em espírito e verdade, dentro da lógica amorosa e emocional, nós estamos conduzindo os nossos filhos para a evangelização da casa espírita, de estarmos orientando os nossos filhos pautados diante das leis divinas, buscando orientá-los de tal forma para que eles possam estar se conduzindo de uma forma amorosa
e equilibrada, porque nós não sabemos quem nós estamos recebendo. Se é o futuro presidente da República, se é o governador, se é o vereador, ou se é aquele pedreiro honesto, ou se é... não importa. O Espírito Honório diz que uma reencarnação simples não é uma simples reencarnação, porque todos nós passamos por um trabalho amoroso e minucioso antes de reencarnar. Existem almas nobres de escola, mergulhados em situações mais simples. Vejamos Jesus. Quando Humberto de Campos, no Boa Nova, uma mensagem que se intitula A Primeira Pregação, ele sentado ali na praça em Jerusalém, o doutor Dalí pergunta: peregrino, o que fazes na cidade? Busco a edificação do reino dos céus na terra. Veja, quem diria que aquele homem nazareno, de um ar simples, humilde, iria realmente ter esse compromisso? Mas pelo contrário, só consegue desempenhar bem este grande compromisso quem é simples, quem age com humildade. Porque é a simplicidade, a complexidade que se resolveu. Normalmente, aqueles que não sabemos quem somos, nós nos tornamos pessoas prolixas, exibicionistas, no movimento de compensação. Então é importante que nós levemos os nossos filhos a essa informação, para que possam estar se tornando pessoas de bem, primeiro para consigo mesmo e também enquanto seres sociais. Ainda na função primordial, abolindo os laços de família, o egoísmo atingiria o auge. É fundamental que nos dediquemos na consolidação da função colaborativa da família, aprendendo a amar como irmãos. Porque a família é realmente, como diz o Espírito Joana de Ângeles, a célula máter da sociedade. Ainda, quais são os desafios em cumprir uma função colaborativa? Nós amarmos-nos como irmãos é uma tarefa trabalhosa. Há também os contrastes da vida familiar. Pessoas que se amam, se aturam e que se odeiam. Porque na família nós estamos encontrando almas mais diversas. Quando o meu local sempre ou é do trabalho ou é a casa espírita. Eu também havia terminado uma palestra, quando já conversando, uma senhora veio conversar comigo, ela foi e disse: olha, eu fui falar sobre a gratidão. Ela foi e disse: eu tenho uma gratidão tão grande por aquela ali, olha. Ela tem 78 anos. Ela cuidou de mim, que tenho 52 anos, quando criança. De todos os meus irmãos, cuidou também dos filhos da minha irmã, e hoje nós cuidamos dela. Ela era aquela alma nobre e generosa que apagava o fogo quando a minha mãe, que entrava num padrão de perturbação, tumultuava tudo e nos agredia. E muitas vezes a minha mãe até a agredia, e ela tinha ciúme dela com meu pai, sendo que não tinha motivo, porque ela era sempre num ar de humildade, sabia tudo que nós gostamos, ela entendia o jeito de cada um. Mas quando ela ia às vezes opinar, minha mãe dizia: cala a boca, você é empregada. E aí nós perguntamos: por quê? Caiu de paraquedas? Não. Quem garante que não era aquela que fazia parte dessa família espiritual e que malbaratou a oportunidade, fazendo intriga, fazendo desentendimento, criando situações difíceis, e hoje volta no mesmo contato com estas almas, para que possa sedimentar o espírito de humildade, se humildar diante dessas situações, desafios. Então nós vamos perceber que é trabalhoso nós desenvolvermos esse sentimento de amor ao outro, porque é trabalhoso desenvolver conosco. Não é difícil, porque o difícil da ideia é de impossível. Esse é o caminho pelo qual todos nós aqui nos encontramos. Ainda o desafio a cumprir na função colaborativa. A família é o laboratório divino.
no qual vamos encontrar pessoas que ferimos profundamente ou que nos feriram. E que, embora tenhamos trabalhado antes de reencarnar, reencarnamos sob os reflexos dessas situações para que possamos agora sedimentar os valores éticos e morais do espírito imortal. Ainda, a família é o grande laboratório da vida para desenvolvermos o amor que não soubemos ou não quisemos desenvolver no passado. Ainda na função agora sugestiva da família. Existe na relação conjugal, na qual o casal colabora um com o outro, sugerindo pontos para que o outro reflita sobre as possíveis mudanças. Por que a sugestão? Para que nós não venhamos a entrar num padrão de ilusão de controle. Nós temos 3 ilusões de controles que puxam o nosso tapete. A primeira ilusão de controle do outro. Eu quero mudar o meu marido. Eu quero mudar minha esposa. Ninguém muda ninguém. É a primeira ilusão de controle. A segunda ilusão de controle é a das circunstâncias. E nós tínhamos programado algo e de repente toma um outro caminho. Como nós vimos da companheira que o esposo foi assassinado. Claro que ela não previa isso. Mas em virtude da própria situação do companheiro, ele enveredou por outros caminhos. E ela só foi realmente conseguir se liberar dessa mágoa, desse ressentimento, a partir do momento que ela entra num padrão de compaixão, de entendimento, que o outro é sempre o outro. O que não quer dizer que nós concordemos com o que o outro esteja fazendo. Mas é dele a responsabilidade. E a outra é a ilusão do tempo. Nós temos dificuldade de deixar o tempo passar, ou a situação passar. Às vezes o casal, quando começaram na relação conjugal, estavam os dois imaturos psicologicamente dentro da relação conjugal. E houve muitos tropeços, houve alguns tropeções, e muitas vezes nós trouxemos para a relação conjugal o nosso padrão que nós aprendemos na nossa família. E às vezes no seminário, quando falo a respeito do relacionamento conjugal saudável, eu pergunto, onde é que nós fizemos curso de casamento? Fizemos? E aí o pessoal diz, fiz lá na igreja. Não, ali foi de noivado. De casamento nós fizemos o tempo todo com quem? Com os nossos pais. Então, quando nós viemos para a relação conjugal, nós trazemos o padrão dos nossos pais. O que eu quero e o que eu não quero. Até que o casal vai se ajustando para adquirir a sua própria identidade. Eu tenho um amigo que ele diz assim, olha, eu aprendi a primeira lição quando nós voltamos da lua de mel, no primeiro almoço que a minha esposa fez. No domingo, ela fez uma macarronada, e a minha mãe é italiana, e aí, quando ela fez aquela macarronada, foi e perguntou para mim, bem, você está gostando? Ele disse, gostando, eu estou gostando, mas... Esse mas é danado, né? Não está igual a da minha mãe. E ela, nordestina, daquelas assim de, né? Arretada mesmo. Pegou o prato, não deixou nem dar a segunda garfada e disse, agora para frente, você vai comer na casa da sua mãe. Até ele ajustar isso. Então veja, e às vezes, isso é a inexperiência da relação. E aí a gente vai entendendo que, à medida que eu vou aprimorando, eu vou percebendo que eu não faria o que eu fiz. E às vezes a esposa chega e diz assim, você acha que eu esqueci o que você fez comigo há 18 anos atrás e 4 meses? Naquele dia 22 de março, uma quarta-feira, eu estava com aquele vestido de bolinha, e ela lembra detalhes. E aí a pessoa tem dificuldade de deixar o passado passar. Ilusão de controle do tempo. Tanto que ela tem para poder desfrutar e não desfruta. Por quê? Ilusão de controle. Então, como é importante nós estarmos nos auto-percebendo. Então, a isso vem então colaborar também o jeito que eu me trato na relação com o outro e também na relação com o esposo e os filhos. Veja que aqui é uma relação sugestiva, porque esposa não é filha.
e nem é mãe. Esposo não é filho e nem é pai. Embora emocionalmente, psiquicamente, a esposa lembra quem? A esposa, a mãe, e o esposo, o pai. E às vezes a gente vê uma relação de codependência, em que muitas vezes nós, aqueles que fazemos essa interferência, é porque estamos vazios de nós mesmos. Eu fui fazer um trabalho profissional e à noite teve uma recepção e era um pessoal de fora e estava ali os casais e tudo. O companheiro que estava conversando com o outro falou assim: ô bem, e a bem lá do fundo foi responder: o que é, benzinho? Eu já comi com mojica de pintado, que é um peixe, né? Que é feito. E aí ela foi e disse: já, benzinho. E ele de cá foi: e eu gostei, bem. Olha a relação de codependência. Quem manda nessa relação? Quem que manda? Não é a benzinha, não. É ele, porque ele faz de quê? De sonso. Para ela achar que ela está mandando. E aí a função desgringola. E aí muitas vezes isso vai refletir na relação com os filhos. Então a família saudável, é importante que nós reconheçamos os nossos papéis. Agora vem a função diretiva, olha. Pai e mãe vão dirigir os seus filhos para a prática do bem, do bom e do belo, fortalecendo o amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Então a função diretiva não é o marido dirigir a esposa, nem a esposa dirigir o marido. Porque quando nós entramos nesta função, nós não nos damos conta que estamos muitas vezes numa desfunção da relação. Com os filhos, sim. Então o menino é pequeno, você vai dizer: filho, você quer fazer a tarefa antes ou depois da televisão? Ficou entendido o quê? Vai fazer a tarefa. Filho, a mãe foi lá e colocou 5 conjuntinhos de roupa. Meu amor, qual roupa que você quer colocar? Mas quem que escolheu? Foi ela. Essa criança vai ou não saber escolher depois o namorado? A profissão. Aprendeu como? A mãe tendo uma relação diretiva e orientativa. Eu contei hoje de manhã que eu fui fazer uma palestra numa cidade e quando eu saí, estava o garotinho de 8 anos, assim esperando a mãe encostado no portal da porta do quarto dele. A hora que ela disse: menino, você ainda está desse jeito, só de cuequinha. Ele foi e disse: mãe, vai lá e escolhe a roupa que a senhora quiser, porque todas as vezes que eu escolho a senhora manda eu trocar, eu coloquei a única peça que a senhora não manda tirar. Então veja como a criança entende o jeito que a mãe funciona e o pai funciona. Então vejamos a importância que tem de ter essa função diretiva e orientativa. Então na função orientativa, pai e mãe são os orientadores para uma formação do caráter dos filhos, a partir da observação das características individuais, reforçando as positivas e corrigindo as negativas. Hoje nós mostramos também um vídeo, então viu, quem não veio perdeu, que o pai dizia assim para a criança: você veja, você para fazer para você ir para a piscina, para você ir para o judô, para você fazer uma série de coisas que o garoto faz. Agora, para estudar você não presta? Então veja a forma como ele está colocando. Agora veja: filho, você percebeu o quanto você é bom no judô? Você percebeu o quanto você é bom na piscina? Portanto, o estudo é uma questão de jeito. E aí a gente vai entender o quanto é importante nós entrarmos na necessidade individual de cada um. Minha filha, ela tinha por volta de 6 aninhos, botou a mão na cintura. Eu fui chegando na casa espírita e disse: pai, por que o senhor aqui na casa espírita, o senhor chega sorridente para todo mundo, abraçando todo mundo, e lá em casa o senhor chega com aquela brutalidade? Eu falei: eu faço isso. Olha as máscaras. Ela disse: faz, ainda brigou com a gente no carro. Então
Como é importante a gente ter autopercepção. Então, o que eu faço? Ela acabou de me dar um feedback. Emmanuel diz, no Pensamento e Vida de Emmanuel, no livro, ele diz a importância que tem o outro na vida da gente. Então, o que é importante é observar. Diante de um feedback desse, eu vou pensar, onde é que eu tenho um padrão em que eu ajo amorosamente para poder agir amorosamente também na minha família? Aí eu vou perceber, olha, na casa espírita eu faço isso com tranquilidade, o que não quer dizer que eu estava sendo falso, porque como nós vimos anteriormente, no seio familiar, nós despertamos em nós conteúdos de outras encarnações, para que possamos tomar autoconsciência e trabalhar isso de forma responsável e amorosa. Então eu vou perceber onde que eu tenho essa atitude de ouvir as pessoas, onde eu tenho essa atitude de estar agindo com serenidade. Bem, olha, na casa espírita, onde mais? No meu consultório, onde mais? Então, eu, diante dessa autopercepção, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora fazer exercícios de me humildar diante das situações, desafios dentro de casa. Eu vou buscar agora trazer para dentro de casa esse padrão proativo que eu já conquistei no aspecto trabalho, casa espírita, porque nós somos o mesmo. O que muda são as situações, por isso a importância da autopercepção. Então vejamos, nós temos 3 aspectos da nossa relação familiar que não gera o amor, o que nós não agimos proativamente. Numa de falso amor, mantém um movimento de martírio na relação, que é o coitadinho, com os familiares, o cônjuge, filhos, irmãos, pais, avós, os tabus familiares, pois origina-se dos tabus familiares, pois há uma obrigação de amar, o relacionamento é aparentemente saudável. Então o que nós percebemos? A vida não é de obrigação. A vida é de responsabilidade amorosa. Nós somos livres na plantação, mas a colheita é inevitável. Então, quando eu entro nesse padrão de falso amor, que eu faço de coitadinho, isso chama-se jogos das relações familiares. Está no livro Relacionamento Familiar Saudável, do Dr. Alírio Cerqueira Filho, pela editora Bezerra de Menezes. 3 pessoas chamam atenção numa festa. O primeiro, quem que é? O dono da festa. E o segundo? O barulhada. Aquele que chega, todo mundo olha, né? E o terceiro? O coitadinho. Olá, Cordé, você que está aí no canto, coitadinho, vem para cá. Todo mundo olhou, chamei ou não? Então, muitas vezes, a criança, ela absorve na relação com os pais esse jeito desajeitado que a relação está funcionando. Então, torna uma relação funcional, desfuncional do jeito que a gente está funcionando. E só vai se dar conta lá na frente, principalmente quando vem eclodir, às vezes, a adolescência. Por que esse menino me dá tanto trabalho? Também não encaminhou para a evangelização, não fazia o evangelho no lar de uma forma reflexiva, muitas vezes terceirizou o cuidado que deveria ser da gente. Uma série de fatores leva a isso. O outro lado é a de desamor, olha, mantém um movimento de crueldade ou indiferença, no qual busca fazer o familiar sofrer sua ação ou a sua indiferença. O relacionamento é muito doentio. Nesse caso, já entra aí o movimento da nossa dificuldade de lidar e nós entramos para a agressividade, principalmente pela ilusão de controle, as 3 ilusões de controle. Agora, como agir amorosamente? Então está aqui, manter um movimento de amor, no qual busca se amar, aceitando-se, valorizando-se, respeitando-se como é, e ao mesmo tempo faz exercícios de amor aos familiares, aceitando-os, valorizando-os e respeitando-os como são. A renúncia ao relacionamento ideal,
pois isso é impossível no nosso estado evolutivo. O relacionamento é saudável. E o que acontece? Nós entramos na martirização, no outro na crueldade e indiferença, e nesse amor e renúncia. Por quê? Porque não se compra um relacionamento saudável na farmácia nem no mercado. Isso é uma construção. Principalmente se eu entro num movimento de compaixão. Eu vou estar no movimento de empatia. O que vem a ser empatia? Esse movimento de estar com, sem querer fazer por. Então eu respeito o jeito do outro, buscando estar agora colaborando para que nós entramos num processo de mudança. Muito bem, já caminhando para o término da nossa exposição, exercício de amor em família. Fundamental desconstruir o desamor e o pseudo-amor e construir o amor de uma forma gradual, suave, leve, formando a relação saudável. Por quê? A partir do momento que eu tenho autoconsciência das situações que estão acontecendo comigo, que refletem na relação, eu vou trabalhá-la com essa certeza de que eu posso, eu sou capaz e eu mereço. Porque muitas vezes nós confundimos a qualidade da relação com o casamento. A qualidade da relação passa pelo nosso comportamento pessoal, que vai refletir no comportamento conjugal. Agora, eu vou estar construindo, e essa mudança não se dá de forma abrupta. Por quê? É algo que eu estou, muitas vezes, desconstruindo uma série de crenças limitadoras para poder desenvolver conceitos de forma saudável, de forma factível, me ajudando a construir essa relação de forma saudável. Ainda, somos seres imortais e teremos quantas oportunidades forem necessárias para construir o amor e a felicidade. Eu havia coordenado um seminário, o processo do relacionamento interpessoal saudável, e logo depois foram 2 dias, um sábado e domingo. No domingo, um companheiro foi e pediu para dar um depoimento. E ele foi e disse: olha, eu estou frequentando essa casa aqui há uma semana. E eu venho de muitos conflitos de ordem familiar, a ponto que eu quase já tirei a vida do meu próprio filho, o único filho que eu tenho, de 15 anos. Quando na minha infância, eu tive muita dificuldade com meu pai. Olha o mecanismo de transferência. E ele disse: e essas mesmas dificuldades eu estou tendo com meu filho. Ele foi e disse: eu agora que aprendi que meu filho eu amo, o que eu não amo são as atitudes dele. Foi o que me ajudou. Porque eu me recordo que meu pai dizia que eu não ia ser nada na vida, que eu era um vagabundo, que eu ia não ser ninguém, que não iria ser ninguém. E quando na época de vestibular, eu busquei saber o que é que tinha para eu fazer que eu pudesse mostrar para o meu pai que eu ia ser alguém. E eu busquei saber e percebi, 3 pessoas, 4 pessoas mandavam na cidade: o prefeito, o delegado, o juiz e o padre. Padre eu não queria, juiz também não, prefeito também não. Eu quis ser o delegado. O que eu fiz? Fui e direcionei para fazer e ser delegado, fui fazer direito e me tornei delegado. Muitas vezes eu quase agredia a alguém no momento lá do trabalho, nas diligências que eu fazia, porque tinha um jeito do meu pai. E eu agora estou percebendo isso. E ontem à noite, que foi sábado, a minha esposa foi e disse para mim: bem, é aniversário do Marquinho, você amanhã vai lá, conversa com ele. Olha a função colaborativa. Conversa com ele. Nós já estamos agora frequentando a casa espírita. Nós estamos luarizados por outros ensinamentos. Estamos percebendo outras diretrizes de vida. Vai bem, conversa com ele. Busque superar essas dificuldades. E ele foi e disse que quando ele abriu a porta
do quarto do filho, bem cedinho, e chegou perto, e ele disse que começou a ficar emocionado, porque foi ver que o filho havia crescido e não percebia. A cama já não cabia mais o filho, o pé estava para fora, e ele cresceu tanto. E ele disse que ele começou a viajar nas asas da memória e recordando a gestação, o momento que ele nasceu, a alegria que foi, e como ele tinha muita afetividade com ele, soltar pipa, jogar bola, mas quando chegou na fase da adolescência, eclodiu todo o conflito. E aí, naquele pensamento todo, ele chegou e aproximou do filho e disse, o filho estava dormindo, filho, eu queria falar que eu o amava, mas não saía. E eu disse, o pai, e eu comecei a chorar. Sem perceber, comecei a chorar. E eu disse, o pai gosta de você. Saía, batia a porta. E na hora que eu estava tomando café, uns 15 minutos depois, chegou um brutamonte, com aquele braço todo peludo, me pegou por trás assim. Oh, pai, como eu amo o Senhor. O Senhor é a minha referência de vida. O Senhor é um homem bom. O Senhor é um homem honesto. Eu o admiro muito, pai. Eu sei que tudo aquilo que o Senhor fazia comigo, meu colega que era espírita me dizia, é porque o Senhor teve uma infância difícil. E ele me ajudava, pai. E os dois foram para a casa espírita pela influência do filho. Aí o pai, emocionado ainda, levantou. Ele disse, eu quero te dar um abraço, pai. Levante. Quando ele levantou, que ele foi abraçar, os dois começaram a chorar. E ele foi e disse, mas filho, você não estava dormindo? Você escutou o que eu falei? Pai, eu não estava dormindo. E eu fiz como eu faço todos os dias. Quando o Senhor toca na maçaneta, eu já acordo logo. E eu fiquei esperando o Senhor puxar o lençol, me puxar da cama e me xingar de vagabundo, de preguiçoso, e que eu tinha que levantar. E o Senhor não fez, pai. Foi o maior presente que o Senhor me deu. E os dois se abraçaram, choraram ali, e a gente vai perceber qual é a função da família. É o amor que todos somos convidados a desenvolver. O Roberto Carlos tem uma música que diz assim, esse meu jeito rude de amar. Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que está fazendo 150 anos, ele coloca que o amor é o antídoto para todos os males. E Jesus então nos conta uma parábola, que é a semeadura de amor. Ele diz assim, em Mateus capítulo 13, versículo 3, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas findo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí nós vamos entender, parece que um semeador, sem saber o que estava fazendo, não é verdade? Jogou a semente em lugares ermos, mas nenhuma vírgula do Evangelho de Jesus é desprovido de um sentido espiritual, para nos ajudar no nosso engrandecimento, do desenvolvimento das virtudes que se encontram latentes dentro de nós. Este aqui é o semeador do amor. E quem ama, ama. O amor, ele é indulgente. O amor é brando. O amor é sereno. O amor, ele expande como o perfume da flor, levada ao vento.
Independente de onde está, como está, o amor se faz presente. Então essa parábola vem falar da função primordial da família e da função primordial do amor na família. Amar é viver em família. E aí nós vamos entender que Jesus estava traçando os perfis dos espíritos que nós encontramos nas nossas funções da família. Em família nós temos 6 perfis de pessoas. Aquele que é o perfil à beira do caminho, aquele que é o perfil o pedregal, aquele que é o perfil o espinheiro e aquele que é a boa terra 30, aquele que é a boa terra 60 e aquele que é a boa terra 100. E aí vejamos, à beira do caminho são pessoas que ainda estão vivendo a vida de forma superficial. Aquele que ainda não entendeu o objetivo pelo qual nós aqui estamos. É aquela pessoa que não se entrega à vida. Aquela pessoa que age numa superficialidade. Ela está cheia de coisas, de pessoas, de situações, mas está num vazio existencial. Muitas vezes é aquela pessoa que num dado momento, ela vai estar tirando às vezes a vida física, porque ninguém consegue tirar a vida espiritual. Porque ela está na superficialidade. A outra é aquela do pedregal. Já existe uma propensão à espiritualização, mas de forma ainda muito superficial. Ela lê, ela conhece, ela vai à casa espírita, toma paz, mas não se envolve. É aquela que não tem ainda a consciência de devolver amorosamente. Eu estava indo à casa espírita com o ex-presidente da Federação Espírita, que ele estava com um CA, com um câncer, e 94 anos. Quando ele teve uma convalescência, ele me ligou, vai Cordeiro, você pode me levar, me dar uma carona? E eu o levei. E foi um quadro que me marcou profundamente, porque quando ele parou diante dali do salão da casa espírita, olhando lá no fundo, ele deu um suspiro e disse: meu Deus, que bom estar de volta ao trabalho. Aristotelino Alves Praeiro, o nome dessa alma amiga. E quando ele ficou naquele momento ali em êxtase, e eu o observando, quando ele voltou a si, eu perguntei: seu Praeiro, o senhor está feliz por estar de volta ao trabalho? Ele foi e disse: imensamente feliz. Mas ele disse algo com tanta ternura, com carinho, que marcou indelevelmente a minha alma. Ele disse: porque o trabalho é a forma amorosa de nós devolvermos para a vida aquilo que a vida carinhosamente e caridosamente investe em nós. Essa é a importância. E vejamos então ainda o do espinheiros, pessoas que ainda se comprazem no mal. E a boa terra 30, pessoas que já iniciaram o movimento de amor em direção ao bem, mas ainda está naquela superficialidade, ainda não consegue fazer o bem na dimensão das suas forças. E a pessoa do 60, pessoas em direção mediana. E o 100 é a boa terra, pessoas que tornam iluminadoras de outras pessoas, como nós vamos ver tantas no nosso seio familiar. Aquelas verdadeiras almas que se apagam para que nós pudéssemos brilhar, sem deixarem de brilhar. As nossas mães, as heroínas de outrora, os nossos pais, que trabalharam sol a sol, para que pudéssemos ter hoje o que nós desfrutamos. E aí então nós vamos entender a importância do espírito de solidariedade, a importância da família. E conta-se que esse jovem vinha de uma família muito carente, com muitas dificuldades. O pai, um trabalhador, sol a sol, de repente foi acometido de uma enfermidade que não conseguia recursos para poder saná-la. E aquilo fixou tão profundamente
ficando órfão em tenra idade, ele disse: um dia eu irei tornar-me um médico, para poder, além de oferecer a saúde do corpo, também oferecer a saúde do espírito, conforme Jesus nos ensinou. Porque o pai tinha o cuidado de levá-lo, juntamente com a mãe e os seus irmãos, à capelinha que ficava no alto da colina da sua cidade natal. Com muita dificuldade, esse médico formou-se, e quando inesperadamente chega um telegrama o convocando para um campo de batalha. E quando ele foi atravessar, alguém que havia sido alvejado por uma bala de canhão, atravessando aquela linha limítrofe, ele não percebeu e pisou numa mina e teve a sua perna direita decepada. Agora, com a perna mecânica, de volta à sua cidadezinha natal, que também foi alvo dos bombardeios, ele percebia que muitos daqueles que haviam sido salvos pelo bombardeio, pela sua desestruturação familiar, se entregavam à queixa e à lamentação, entrando em depressão e muitas vezes ao suicídio. Mas aqueles outros, que num esforço amoroso, mantinham o amor e a fraternidade no seio da sua família, dividiam com aqueles que nada tinham o pouco que tinham. E ele foi reencontrando os amigos que foram voltando da guerra e se juntaram com um compromisso, que pudesse no alto da colina reerguer aquela capelinha, que foi também alvo dos bombardeios. Ele, então, como médico, deveria atender durante o dia, e à noite ele iria desempenhar uma tarefa colaborativa no reerguer a capelinha. Os amigos se encarregaram de levantar as paredes, as pinturas, e ele juntou no que foi possível aquilo que restaram de um crucifixo da imagem de Jesus, que lá não estava, porque está na intimidade dos nossos corações. E principalmente quando o convidamos através do Evangelho no lar. Ele então colava peça por peça daquilo que havia restado do crucifixo, da imagem de Jesus. O compromisso era que na noite de 24 para 25 de dezembro deveria inaugurar a capelinha. E para a surpresa de todos, quando abriram as portas, as pinturas estavam todas refeitas, as paredes, mas lá no fundo faltava a mão direita de Jesus. E o jovem médico colocou uma tabuleta muito próximo, porque ele sabia somente vai entender Jesus quem chegar muito perto, vai entender como levar o amor a si e à família. Ele ali colocou uma tabuleta, a mão que falta de Jesus. É a mão que ele conta com a sua mão para poder ajudá-lo, porque lá fora há muita dor, há muito sofrimento, há muita angústia, há pais matando filhos, há filhos matando pais, há a drogadição, porque a família está desestruturada. Ajude a Jesus a levar o amor à família. Onde estivermos, como estivermos, em Anápolis, onde estivermos, ajude a Jesus. Amar é viver em família. Muita paz.